Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, os direitos televisivos do futebol. Até que ponto é que a Liga Portuguesa vai conseguir cumprir a promessa de ninguém ficar a perder com a negociação centralizada prevista para 2028? Depois, as contas públicas e as acusações do governo ao executivo anterior que prometem continuar a dar que falar. Comigo estão o Vítor Rodrigues Oliveira e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Ávidos de receitas, os clubes de futebol têm nos direitos audiovisuais um fator importante para as contas. Fator que está em discussão com a negociação desses direitos que, daqui por alguns anos, a partir da época 2028-2029, vai passar a ser centralizada. A questão é sensível para os chamados três grandes e não só. E até que tudo se concretiza, há um longo caminho a percorrer para que ninguém fique a perder dinheiro. O compromisso é da Liga Portugal. Comigo está o Vítor Rodrigues Oliveira, editor de Empresas, de Negócios. Vítor, olá, esta é uma utopia, ou seja, esta ideia de que todos os clubes vão sair a ganhar? Olá, Hugo. Não sei se é uma utopia, mas em princípio não será tão fácil quanto o discurso da Liga faz parecer, pelo menos. A Liga tem feito sistematicamente uma promessa de que nenhum clube ficará a perder com este processo. É um processo que existe porque o governo anterior assim o decidiu e que terá reflexo daqui a 4 anos. Vários clubes, como o Porto e o Sporting, têm-se agarrado a esta promessa no sentido de dizer que, sim senhor, estamos de acordo porque nos foi prometido que não perderíamos dinheiro. Já o Benfica tem mostrado maior desconfiança porque não acredita que a meta que tem sido avançada pela Liga, passar dos atuais cerca de 200 milhões de euros para 300 milhões de euros, portanto um aumento de 50%, mas no essencial o Benfica diz essencialmente o mesmo, que o Porto e o Sporting, que não aceitam perder dinheiro. Ora, uma das questões precisamente é como é que se chega a um valor em que ninguém fica a perder. Já está em cima da mesa uma chave de distribuição em que 50% das receitas são distribuídas de forma equitativa. 25% ficariam dependentes da classificação na Primeira Liga e outros 25% para a importância social de cada clube, o que é uma métrica um pouco mais complicada de medir. Serão as assistências nos estádios, sondagens, o histórico do próprio clube, não se sabe. Exato, audiências de jogos na televisão. No fundo, com alguma subjetividade. Exato, não está ainda definido. O que é certo é que se a Liga não conseguir encontrar um comprador, ou vários compradores, que lhes deem mais do que os atuais cerca de 200 milhões de euros, estamos a falar de 190 milhões no mercado nacional e apenas 8 milhões com a venda de jogos lá fora, daqui a bocadinho já direi melhor o quão pouco estes 8 milhões são. Portanto, se a Liga não conseguir mais dinheiro do que o atual valor, os clubes grandes vão perder dinheiro. Há pouco tempo, no final do mês passado, soou uma campainha, o diretor-geral da DAZN, escreve-se DAZN, que são quem detém os canais da Eleven Sport, da Eleven, aliás, alertou numa entrevista ao Negócios e ao Record que ao dia de hoje o valor dos direitos televisivos, incluindo os jogos que passam na Sport TV e os da BTV não valeriam sequer o que os operadores deram em 2015, quando houve a última negociação. Ora, como é que a Liga fala então em 300 milhões de euros? Porque aqui há uns anos olhou para o que se passava lá fora através de 2 estudos. Um foi encomendado pela Liga, uma consultora chamada Grafite, e outro encomendado pela Federação Portuguesa de Futebol, a McKinsey. E daí concluiu que, com base no que se passou em Espanha e nos outros grandes campeonatos europeus, haveria um potencial de atingir números com essa ordem de grandeza entre os 275 e os 325 milhões de euros. São valores que estão longe de reunir consenso. O Negócios falou com alguns economistas que acompanham o fenómeno desportivo e a ligação às contas do futebol, e nenhum deles põe as mãos no fogo, digamos assim, por esses 300 milhões de euros. E há quem concorde mesmo com o diretor da DAZN, o economista Pedro Brinca, que acha que o potencial de crescimento é muitíssimo limitado. Portanto, os 3 grandes, que hoje ganham um pouco mais de 70% de todas as receitas com direitos televisivos, teriam de ver o bolo total, as receitas globais, escalar até um determinado ponto em que aquela chave de distribuição que referimos, 50%, 25%,
não os prejudique, porque a partir do momento em que metade da receita é distribuída de forma igual para todos, não é um crescimento tímido que vai propriamente evitar perdas nos grandes. E aqui também há divisões, há quem defenda, como António Samagaio do ISEG, que ninguém morre, digamos assim, se os grandes perderem uns milhões, porque os ganhos serão maiores, se isso significar ter uma verdadeira classe média no futebol que pontue mais, que não faça má figura na Liga Europa, na Conference League, mas Pedro Brinca contrapõe que haverá um nivelamento por baixo e se houver perda de dinheiro para os grandes, como acha que vai haver, a Liga Portuguesa corre o risco de se belgificar. Ou seja, em que sentido? A Bélgica, que tem a mesma população, tem maior poder de compra, mas os clubes belgas não contam para nada na Europa. Um pouco como os portugueses, aí pode-se fazer certamente um paralelo. Mas neste caso com uma diferença, que Porto, Benfica, sobretudo Sporting também vai andando por essas andanças de vez em quando, mas os grandes portugueses vão sistematicamente nos últimos anos aos oitavos de final, aos quartos de final da Liga dos Campeões. São uma presença muito frequente, regular, apesar de não candidatos. Exatamente, enquanto vitória. Os clubes belgas não contam. Já que falamos noutros países e dado que o mercado português é limitado por natureza, será que pode ser o mercado internacional no fundo uma espécie de tábua de salvação para esta questão? Veremos. Claramente ninguém confia que seja o mercado português a dar a solução. Portanto, a acontecer o salto nas receitas dos direitos audiovisuais teria de acontecer por interesse de outros mercados. Qual é o problema? É que a maioria dos jogos e a maioria dos espectadores estão ao fim de semana. O mesmo fim de semana em que o Manchester City joga com o United, em que o PSG joga com o Marselha, o Inter contra a Atalanta, o Dortmund contra Leverkusen e tantas outras combinações nas 5 ligas mais importantes, recordando Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França. Já para não falar da Liga Árabe, que recentemente com Ronaldo, Benzema, etc., ganhou mais interesse. E portanto será difícil encaixar jogos da Liga Portuguesa numa grelha de televisão que já está saturada por muitos canais que tenham os operadores. O que, por exemplo, António Samagaio e Miguel Farinha, líder da EY, com quem também falámos, líder da EY em Portugal, o que eles dizem é que é possível melhorar o produto do futebol português, melhorando as infraestruturas, melhorando a comunicação. Esta questão da comunicação, por exemplo, os adeptos do futebol estão habituados a ver magazines sobre o futebol inglês, sobre o futebol alemão, e em Portugal não há nada que se pareça. Portanto, eles dizem que é possível melhorar o pacote para gerar outro tipo de interesse. Veremos se é mesmo assim. E nos outros campeonatos europeus, qual é o panorama em relação a este tema dos direitos? Primeiro, nada se compara com a Premier League. Estamos a falar de cerca de 1.900 milhões de euros só com o mercado interno. Que comparam com o tal objetivo em que nem toda a gente acredita de 300 milhões para Portugal. Em Portugal, exatamente. Portanto, para mantermos aqui essa referência, em Portugal, no mercado interno, são 190 milhões de euros, 10 vezes menos do que este valor de Inglaterra. Inglaterra, que tem também 2.100 milhões só no mercado externo. E aqui estamos a falar de, recordemos-nos, os tais 8 milhões de euros, estamos a falar de 262 vezes mais do que aquilo que os clubes portugueses recebem por esta via. Depois, apesar de falarmos em Big Five, há diferenças entre os diferentes países. No caso da La Liga, os clubes espanhóis conseguiram acima de 1.000 milhões por época, por via nacional, a que se juntam 800 milhões no mercado internacional. Em Itália, quase 1.000 milhões também em direitos nacionais, cerca de 200 milhões nos mercados externos. E na Alemanha, os valores são semelhantes aos italianos, num total de cerca de 1.800 milhões. O fosso já se alarga quando falamos de França, é digamos o parente pobre dos Big Five, são 660 milhões de euros na época passada, apesar de tudo mais do triplo da Liga Portuguesa, dos quais uma grande maioria, 580 milhões, provenientes dos consumidores franceses. Atentemos ao caso francês, por via dos direitos internacionais, só recebe 80 milhões de euros.
Portanto, se nós pensarmos do que pudesse ser uma escalada das receitas do mercado português, que hoje recebe 8 milhões de euros dos direitos audiovisuais lá fora, é possível sequer aumentar para 80 milhões de euros, como está em causa na Liga Francesa? É uma questão que fica. Mas esta é, em todo caso, a realidade dos 5 maiores campeonatos europeus. Será que nos devíamos estar a comparar com eles? Fomos então ver o caso que possivelmente seria mais próximo, que é o caso holandês. Os Países Baixos fizeram uma renovação de contrato com a ESPN, que é válida a partir de 2025-26 e que vai durar 9 anos. Eles primeiro fizeram um contrato de 5 anos, depois renovaram por outros 4. E conseguiram aumentar de forma substancial o bolo que tinham no mercado interno, mas eram 102 milhões de euros. Ainda assim, ficou nos 158 milhões, que é menos do que o atual valor que Portugal recebe. E no mercado externo não há novidades sobre novos contratos, mas até à próxima época a Liga Holandesa estará a receber 15 milhões de euros por esta via, sensivelmente o dobro do que em Portugal. E a questão é, um país que tem mais população do que Portugal, com maior poder de compra e que neste momento até está à frente de Portugal no ranking da UEFA, ultrapassou há muito pouco tempo Portugal no ranking da UEFA, será possível obter mais dinheiro em Portugal do que conseguiu a Liga Holandesa? Faz ou não sentido a comparação com os Países Baixos? É, apesar de tudo, um mercado muito diferente, porque nos Países Baixos não há esta dimensão de adeptos em apenas 3 clubes. Os últimos estudos apontam para quase 95% dos adeptos concentrados em Benfica, Sporting e Porto, e isto depois tem um peso muito específico no valor que é atribuído aos direitos televisivos, mas na verdade só mais tarde perceberemos se estes números holandeses servirão ou não de referência para Portugal. Vítor Rodrigues Oliveira e os direitos audiovisuais no futebol, e agora a guerra de números nas contas públicas. As contas públicas têm sido alvo de debate e, mais do que isso, de acusações do governo de Luís Montenegro ao executivo de António Costa sobre o estado real das finanças do Estado. Num dos últimos capítulos desta história, o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, acusou o antecessor de autorizar despesa extraordinária e não orçamentada no valor de 2.500 milhões de euros. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, olá. A pergunta é, afinal, o que é que se passa com os dados da execução orçamental no primeiro trimestre? Olá, Hugo. Eu acho que primeiro tudo temos que ir aos factos, porque também é com isso que nós trabalhamos e, portanto, vamos tentar aqui dizer o que é que se passou neste período em que, desde que saiu a execução orçamental do primeiro trimestre até agora, nestas últimas 2 semanas. Ora bem, até março o que se registrou foi um déficit nas contas públicas de 259 milhões de euros. Isto depois de termos tido um excedente bastante significativo, superior a 1.100 milhões de euros. Ora, este saldo negativo que foi registado agora neste trimestre, no final do trimestre, é o primeiro desde dezembro de 2022. Portanto, já há mais de um ano que não se registava em contabilidade pública, já lá vamos a este jargão de finanças públicas, mas que de facto não se verificava um déficit. Pergunta principal, que contas afinal são estas? Ora, são as contas numa contabilidade pública, na ótica de caixa. Ou seja, é como se agora eu tivesse uma qualquer empresa e, portanto, entravam receitas e saíam despesas para pagar a luz, a água e outro tipo de despesas correntes, os salários, etc. E mais nada do que isto. Era só a entrada e saída. Não entram no fundo os compromissos. Os compromissos assumidos que são para pagar no futuro ou que já estavam assumidos no passado e que são para pagar agora. Só a caixa e não as responsabilidades futuras. E mais nada do que isso. Ora, o que é que acontece? Muitas vezes, e o Estado é uma prática comum, o Estado, através do Governo, assume compromissos num determinado momento que são depois efetivados posteriormente, uns meses depois. Imaginemos isto agora para um exercício meramente teórico, imaginemos que o Governo anterior, de António Costa, assumia um compromisso de um pagamento de 200 milhões de euros em novembro do ano passado e que só seria pago em fevereiro deste ano.
quando foi assumido o compromisso em novembro do ano passado, aquele dinheiro, aquele montante de 200 milhões foram inscritos no orçamento. Aquilo está orçamentado. Mesmo que só seja pago no ano a seguir, ou até 2 anos depois, aquele montante está orçamentado e cai nas contas de 2023, nem sequer cai nas contas de 2024. Ou seja, se aconteceu, como argumenta o atual Ministro das Finanças, que houve pagamentos entre janeiro e março que foram feitos e que não estavam orçamentados, esses pagamentos, ponto 1, se já estavam compromissos assumidos no ano anterior, esse dinheiro cai no saldo de 2023. Se foram feitos pagamentos, eles tinham que estar orçamentados, porque por lei nenhum organismo público pode fazer pagamentos, pode despender dinheiro sem que isso esteja orçamentado. É impossível, por lei não se consegue, a não ser que haja ali alguma ilegalidade. Mas tirando isso, é impossível um organismo público, qualquer que seja, assumir um pagamento, uma responsabilidade de um pagamento sem que isto esteja orçamentado. Isso é outra parte da questão. O que está orçamentado e onde é que está orçamentado. Ora, o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, refere que foram aprovadas medidas de despesa desde a altura em que o anterior Primeiro-Ministro apresentou a demissão a 7 de novembro até ao atual momento, mesmo depois das eleições de 10 de março, em que foram aprovadas essas tais despesas que não estavam cabimentadas orçamentalmente. E isto levanta várias questões políticas, éticas, etc. Mas a primeira que levanta é, se não estava orçamentada nem cabimentada, essas despesas não podem, por aí simplesmente, ser feitas, efetivadas. Não é possível fazer isso. O Ministro diz que de facto aconteceu, mas até agora qual é a grande questão? Ainda não detalhou exatamente que despesa é esta. Referiu várias vezes que foram aprovadas resoluções do Conselho de Ministros durante estes meses de gestão do governo que aumentaram a despesa, mas não diz que tipo de despesa. Falou, por exemplo, no pagamento aos agricultores, mas isso já era despesa que estava prevista antes, desde o ano passado. Ou, por exemplo, a compra de vacinas. Essa despesa até pode não estar orçamentada no quadro, nos mapas do Orçamento do Estado, como sendo despesa para vacinas de Covid-19, mas há gavetas, chamemos-lhe assim, dentro do Estado, gavetas financeiras, onde o governo pode ir buscar dinheiro que fica retido. São chamados instrumentos de controle de despesa. As mais conhecidas são as cativações, mas há outras de montantes até mais elevados às vezes do que as cativações, e portanto são essas gavetas onde se pode ir buscar dinheiro. O que aconteceu no primeiro trimestre de diferente? É que o primeiro trimestre temos uma situação económica muito diferente daquilo que era no ano passado. Portanto, o nosso ponto de partida é bastante diferente. A receita está a crescer a um ritmo muito menor, isto porque no ano passado tínhamos uma inflação de 8%, média no primeiro trimestre, e a despesa está a crescer muito mais. A despesa está a crescer quase o dobro da receita. E porquê? Porque foram aprovadas medidas, de facto, e essas estão orçamentadas, não há dúvida, que é os aumentos salariais da função pública, que inclui o salário mínimo, por exemplo, mas inclui também medidas como a aceleração das carreiras, da progressão nas carreiras da função pública, e portanto isso já estava tudo previsto no orçamento. Por isso a despesa está a crescer muito, de facto. E há outro dado interessante, que é as pensões. A despesa em pensões também está a subir bastante. Porquê? Porque temos um efeito base, mais uma vez, no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado e no segundo até, não se refletiu o valor daquele aumento extraordinário de pensões que houve na segunda metade do ano. Portanto, entre 1 de janeiro e 30 de junho, vamos ter aqui um desfazamento, porque não havia essa despesa. A despesa só começou a ser efetivada a partir do segundo semestre. Portanto, só nessa altura é que teremos ali alguma normalização da conta, digamos assim. E posto tudo isto, será que esta situação pode pôr em causa o objetivo que o Governo tem para o saldo orçamental no final do ano, que é de resto um excedente de 0,3%? Não, tudo indica que não. Quer dizer, podemos chegar a meio do ano por alguma razão e isso não acontecer. Até porque o próprio Governo tem em cima da mesa, e já fez saber que vai avançar com essas medidas, nomeadamente o alívio do IRS, que causam uma queda na receita. Portanto, se houvesse esse receio
de um descontrole absoluto das contas públicas, estas medidas com certeza ou ficavam na gaveta na sua totalidade ou então eram reduzidas, de forma a que a receita não fosse tão afetada. E depois o próprio Ministro das Finanças já disse que quer manter o excedente das contas públicas, portanto em princípio consegue, apesar de tudo isto, consegue de fazer isso. Quanto à orçamentação das medidas que o Governo agora aponta, em mais de uma centena, as tais centenas de resoluções que foram tomadas depois do Governo. Ora, segundo informações recolhidas pelo Negócios e confirmadas, esse dinheiro existe, esse dinheiro de facto existe. Onde é que está? Nas tais gavetas financeiras que eu estava a referir há pouco. Há vários instrumentos de controle da despesa, a reserva orçamental, dotação centralizada e provisional, e só nestas gavetinhas estão cerca de 1.600 milhões de euros que o Governo pode gastar à discrição, digamos assim, ou seja, como bem entender. Imaginemos que há uma catástrofe ambiental qualquer em Portugal, é aqui estas gavetas que vão ser buscadas estas verbas necessárias e depois conduzidas para o que for necessário. Claro que se acontecer alguma coisa ao longo do ano, estas verbas vão sendo reduzidas e, portanto, a erosão acontece de dinheiro e a margem será muito menor, mas ela existe. É um envelope que pode, dentro de algumas regras, ser utilizado para, por exemplo, e já foi no passado, pagar despesa com pessoal. Portanto, não é uma coisa extraordinária. A questão é que, de facto, essa margem vai sendo reduzida e o Governo terá aí uma capacidade de ação muito mais reduzida. Paulo Ribeiro Pinto e o debate em torno das contas públicas. Obrigado, Paulo. Obrigado também ao Vítor. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.